Gente, o primeiro delineado gatinho que a gente vai fazer, então vai ser com sombra preta e um pincelzinho chanfrado bem fininho. Pra quem ainda não viu, eu dei a dica de passar cola de glitter em creme pra deixar o pincel bem fininho, tá? Então uma dica muito bacana aí pra fazer antes. E eu vou tentar passar assim com bastante clareza pra vocês. E treinem, tentem fazer um dos 5 técnicas, então vamos para a primeira. Essa sombra aqui é a sombra Blackout da Urban Decay, é uma das sombras mais pretas que tem, eu amo bastante ela. E sempre que eu for pegar, ó, uma dica muito interessante é pegar com o pincel em pé, tá? Não adianta a gente pegar ele deitado se a gente vai trabalhar com ele em pé. Isso pra tudo na maquiagem. Então, ó, pego, dou uma batidinha pra tirar o excesso. Outra dica é, se for automaquiagem, né, se você for fazer em você mesma, uma dica bacana é fechar o olho e travar. Você vai enxergar com esse olho o traço ou inclinar bem o queixo pra frente e a testa pra trás, ficar nessa posição e se olhar pra baixo no espelho, tá? Eu tô olhando pra cá porque tem um espelhinho aqui pra mim me ver. Dessa forma, ó, eu vou conseguir fazer com o olho aberto e ver bem o que eu tô fazendo, ou travar aqui e enxergar com o outro olho, tá? Qualquer um dos dois jeitos dá muito certo. Então, vamos lá. Quem tem muita dificuldade aqui, ó, em traçar o delineado aqui na pálpebra, essa versão do delineado com sombra é muito interessante, porque tem como a gente corrigir de diversas formas. Então, eu vou começar aqui, ó, no meio do meu olho, marcando a grossura que eu quero do meu delineado. Uma dica que eu vou dar pra vocês é nunca começar com ele muito grosso, porque é mais fácil a gente começar com ele mais fininho e depois engrossar do que tentar afinar depois, tá? Então, isso pra qualquer forma de delineado que vocês forem fazer. Tracei a grossura do meu delineado. Dá pra perceber que pro meu olho fica muito bom, porque ele não vai ficar nem muito grosso, ó, não vai tampar tudo aqui a minha pálpebra. E também não vai ficar muito fininho, então ficou uma espessura em média, muito boa. E aqui no comecinho do olho, o interessante é ele ser bem fininho, então eu venho bem rente aqui o olho mesmo, ó. E só marco o começo do meu olho, ó. Praticamente como se eu pintasse só o cantinho interno, sem subir. Dessa forma ele vai ficar bem fino aqui no começo. E conforme eu vou puxando, ele vai engrossando, tá? Então, um dos erros no delineado é a pessoa já puxar grosso aqui no começo também. Então, ele só é grosso no meio, gente. No começo e no final do gatinho, ele sempre tem que ser minimamente fino, tá? Outra coisa eu vou marcar aqui, ó, bem no final do meu olho, a mesma grossura do meio. Então, eu sei que aqui e aqui ele tá na mesma grossura. Então, eu só vou meio que traçando ele pra depois me importar ali com o gatinho, tá? Agora, eu vou fazer essa ligação pra depois a gente focar ali no rabinho do gatinho. Então, ó, travei meu olho. Eu vou vir com o pincel, ó, como se fosse um carimbo. Com a sombra, tá? E venho, ó, só carimbando. Vou pegando mais sombra aos poucos. E carimbo ela aqui, ó. Olha isso, gente, já tá feito praticamente. Agora eu vou preencher essa região de dentro. E paro aqui, tá? Se fosse, por exemplo, querer engrossar mais, eu faria ele todo, pra depois eu decidir isso, tá? Por enquanto, eu vou manter ele nessa espessura, que é uma das que eu mais uso mesmo, não vou alterar. Outra coisa, o gatinho, gente, ele tem que valorizar erguendo o olhar, tá? Nunca deitado ou pra baixo. Então, uma dica muito legal pra vocês eu vou pôr o espelhinho aqui de frente pra vocês verem melhor. Eu vou ficar bem de frente pro meu espelho, ó. E com a ponta do pincel, assim, exatamente, ó. Eu vou vir aqui e vou imaginar que é a continuação da minha linha d'água, ó. Então, eu venho aqui, ó. E marco. Faço tipo um carimbinho. Como se ele continuasse, ó, a minha linha d'água. O que que é a linha d'água? Essa pelinha aqui, ó, dentro, na parte de baixo do olho. Então, o rabinho do meu gatinho, ele vai ser como se fosse a continuação da linha d'água.
Então, a minha linha d'água tá nesse sentido, ó. Por isso que eu puxei esse gatinho. Poderia fazer mais deitadinho? Poderia, mas dessa forma vai valorizar mais o meu olhar. Depois que eu fiz isso, ó, aí eu vou vir com o pincel com a sombra ainda, sempre com a sombra. E eu vou voltar aqui, ó, carimbando até ele encontrar com a base que eu já fiz, que é o corpinho do gato. E preencho aqui por dentro. Olha isso, gente, já tá feito o delineado gatinho. Então, tipo, não tem erro, é treino, tá? Depois que fez com a sombra assim, ó, se quiser deixar ela só assim, pode deixar, porque vai ter uma durabilidade legal. Porém, né, o que vai mudar é a textura de alguns produtos, por isso que eu trouxe essa forma, porque vai ser delineado gatinho, porém, vai ser com sombra, tá? Então, ele fica mate, com aspecto de pó, mas pode super usar assim, ó, fica lindo, maravilhoso. Esse daqui é um gatinho bem clássico, então daria pra aumentar um pouquinho, engrossar tudo de acordo com o gosto de vocês, tá? Essa forma aqui é a mais clássica que eu encontrei pra poder trazer aqui, pra se adaptar em qualquer formato de olho. Agora, desse lado aqui, eu vou fazer ainda com a sombra, mas eu vou trazer uma versão pra quem tem aquela pálpebra muito caída. Quem tem a pálpebra muito caída aqui, ó, no final do olho, não indico fazer o puxadinho, porque quando a pessoa for tentar fazer o puxadinho aqui, ó, nessa pálpebra, pode deixar um olhar muito entristecido ou envelhecido, então não vai valorizar. Às vezes querer não é poder, infelizmente, mas eu vou trazer um outro tipo de delineado que vai deixar aí seu olho com um aspecto bem agradável, vai ficar lindo, chamativo e vai poder fazer delineado de qualquer forma. Eu venho ainda com a sombra preta, Urban Decay, mas pode ser qualquer sombra preta. E eu vou fazer da mesma forma, ó, marcar o meio, o comecinho e o final. Aí eu venho carimbando, ó, de um a outro, como se fosse pontilhadinho mesmo, ó. Como se eu estivesse pontilhando. E venho preenchendo. Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui enquanto eu preencho é: treinem delineado sem as sombras, do jeito que eu tô aqui, ó. Só passa a base, sela com pó e treina. Dessa forma você fica sem ter dó da sua sombra. E você vai se dedicar mais ao delineado. Quando a gente tá com o olho pronto, às vezes a gente tem medo de arriscar, não quer fazer o delineado. Ou de tanto ter medo de errar, acaba errando. Então, uma dica legal para treinar delineado: passa a base ou corretivo, sela e treina o delineado. Não precisa nem estar com a pele feita, é só fazer isso no olho para ter uma base aí para você seguir. Olha, trouxe até aqui praticamente no final, como se eu estivesse indo aqui em direção para fazer o gatinho. Só que em vez de eu puxar o gatinho numa pele que tá mais caidinha assim, ó, o que que eu vou fazer? Só esfumar isso daqui. Então, eu vou trabalhar com um pincel de precisão assim, ó, bem pequenininho, só que mais fofo. Sem produto, sem nada, ó. Começa aqui do finalzinho, puxando de fora pra dentro. E depois eu venho bem aqui na divisão da linha, ó. Principalmente quem tiver um pouquinho mais aí de flacidez no olho, pra não deixar marcadinho. A gente vem, ó, somente na linha, tá? Na divisão. Não vou em cima de toda a sombra, só na divisão. E dou uma esfumadinha, deixando um olhar mais marcante, mais poderoso. Olha que lindo que fica também. Qualquer tipo de olho pode usar esse, tá? Inclusive, olhos mais jovens, quem não gosta tanto do gatinho ou quer variar no delineado. É uma opção bem legal, bem bacana, bem bonita. Pode usar com técnicas de esfumado, com o que vocês quiserem, tá? Então, essa foi a opção número 1. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora a gente vai pra opção número 2. A gente vai fazer um delineado com lápis preto, tá? Esse lápis preto que eu tô usando é o Black da Toque de Natureza, mas pode ser qualquer lápis preto de sua preferência. Como vocês podem ver, eu já fiz esse ladinho aqui. E desse lado aqui eu vou passar algumas dicas um pouquinho diferentes da primeira, mas que talvez sejam mais fáceis para você entender como eu faço o delineado gatinho com o lápis preto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, sempre em qualquer delineado, vai ser definir a grossura. Então, eu vou fazer aqui um risquinho para definir a grossura do meu delineado. No começo, no final. Quer dizer, no meio, no final e no começo agora. E na técnica número 1, a gente foi só carimbando, tá?
Com o lápis não tem como fazer isso, porque o lápis ele é cremoso, um pouquinho aí mais seco. Então, eu preciso que ele deslize na minha pele. Então, nessa técnica tem que ter aí a mão um pouquinho mais firme, treinar talvez na mão um pouquinho mais de traço. Mas não tem segredo, tá, gente? É uma coisa bem tranquila, assim, você treinando. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer primeiramente a base do gatinho, que é na pálpebra. Então, o que que eu faço? Ó, eu travo puxando bem o olho. Se for em cliente, também faço isso, tá? Travo puxando bem pra pele ficar bem lisa, bem esticada. E aí, eu começo, ó, daqui do comecinho, deslizando em direção ao meio. Depois, eu posso parar um pouquinho, ir do meio pro final. Pronto. Já tracei a base do meu delineado. Vou preencher agora tudo por dentro. Ele fica assim, ó, bem preto, bem desenhado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou segurar a minha pele, só que com o olho aberto. Então, eu ponho o dedo mais pra cima, mais pra baixo, pra deixar a pelinha bem firme. E eu vou como se fosse continuação aqui da minha linha d'água, com a ponta do lápis bem de leve. E volto encostando aqui, ó, no final da minha marcação. Posso deixar ele mais grossinho assim, ó, gente. E aí, eu vou dar mais uma dica pra vocês. Na minha pele, eu preparo ele com o corretivo Canelle da Maquier. E aí, eu venho com um pincel de corretivo. Vou pegar o mesmo corretivo que tá na minha pele, pra não dar alteração de cor, não pode ser mais claro, ou com a própria base, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, e limpar. Como se ele fosse uma borrachinha, a gente consegue definir bem a pontinha aqui. Primeiro eu limpo. Depois eu venho puxando pra fora aqui. Deixo ele bem desenhadinho, olha como que ele fica. Por último, eu vou vir com uma esponjinha com um pouquinho de pó e selo essa região cremosa. E pronto. Tá feito o delineado gatinho com lápis preto. E aí, vocês podem definir o comprimento, o quanto vocês quiserem, a grossura. Sempre olhando de um lado pro outro aí, pra eles ficarem mais próximo possível. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado também dessa opção número 2. Agora, vamos para a próxima. Técnica número 3, a gente vai fazer com caneta delineadora. Essa daqui, gente, é a da Avon True Color, na cor preta. E uma vantagem da caneta, né, que além dela ser bem fácil na aplicação, pelo manuseio das mãos mesmo, por ela ter essa pontinha bem fininha, a gente consegue já deixar um delineado mais pontudinho, alongar um pouquinho mais. Então, pra você que gosta aí de um delineado mais ousado, é uma boa opção, tá? Não que não dê pra fazer a clássica, também dá, mas aí fica mais fácil, quanto mais estiloso, assim, o gatinho pra fazer com a pontinha dela. E eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Mas também pode usar as técnicas, né, que eu apliquei anteriormente, que não vai interferir, tá? É só mais uma forma na aplicação. Então, nesse caso aqui, ó, ao invés de eu fazer a base primeiro, eu vou fazer primeiro o rabinho do gatinho. Então, como a pontinha fica mais fácil pra traçar, eu já consigo, ó, segurar aqui a pele, encostar aqui a pontinha onde eu quero e puxar ao contrário, ó. Em vez de eu puxar pra cima, que às vezes as pessoas têm mais dificuldade, eu posso encostar e puxar pra baixo, ó. E aí, aos poucos, eu vou subindo até onde eu quero. Dessa forma, ó, já fica feito praticamente aqui o rabinho do meu gatinho. E aí, eu vou pegar ela daqui. Vou erguer bem o meu queixo pra frente. E já vou traçando ela pra cá. Eu tento traçar de uma vez só, mas pode vir devagarzinho, carimbando, tá? Já vou preencher essa região aqui. E agora eu venho o contrário aqui, ó, encostando bem rente aos cílios.
Sempre puxando bem a pele aqui, ó, sem pegar no gatinho. E vou unindo aqui os traços. Aí ele fica dessa forma, gente, fica muito mais fácil de fazer a aplicação, né? Como eu havia dito, pelo manuseio das mãos, fica muito mais fácil de puxar, porque a pontinha praticamente já faz aí tudo sozinha. Então, na hora de vocês escolherem uma caneta delineadora dessa, observem bem a pontinha dela, se ela é mais longa, mais fina, quanto mais assim, melhor. Quanto mais curtinho, mais grossa, vai ser um pouquinho mais difícil aí de traçar, mas também dá pra fazer do mesmo jeito. O que importa é técnica, então vamos treinar esse delineado gatinho, que ele tem que sair de alguma forma. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa terceira opção. E agora vamos para a opção número 4. Trouxe aqui para vocês delineador líquido, que é um dos maiores inimigos aí de quem ama delineado, quem tá começando. Então, quem tá começando agora, eu não indico começar com o delineador líquido de primeira, tá? Porque precisa de muito treino antes. Então, todas as outras opções anteriores é bom você fazer. E aí, se você gosta do acabamento bem mate, bem lisinho, igual fica o líquido, aí você vem com o líquido por cima das outras opções, tá? Mas pra quem já tem aí um pouquinho de prática, já tem um pouquinho mais de habilidade, manuseio com as mãos, pode já ir direto com ele, porque eu vou ensinar agora como eu faço a aplicação com o delineador líquido direto. Então, a primeira coisa aí do delineador líquido, que é importante você saber, é que você não pode abrir e já vir direto aplicando no olho. Então, sempre que eu puxo, toda vez que eu pego o produto dentro, eu dou uma rodada aqui, ó. Eu giro a pontinha aqui na própria embalagem, dessa forma ele tira o excesso e garante que não vai demais manchar, escorrer, tá? Então, peguei a quantidade que eu preciso. Outra coisa, eu sempre começo pela base, porque assim ele já seca e não tem perigo de carimbar na sombra, né? No caso, eu tô sem sombra, mas se você tivesse com a técnica pronta, você não iria querer carimbar ela. Então, essa é uma dica minha. Vou travar aqui meu olho, ó. Desde aqui do comecinho, como ele é líquido, fica bem fácil também essa forma de carimbar. Eu vou fazer metade carimbando e metade puxando para vocês terem essas duas opções. Então, ó, meio olho eu vim carimbando, somente encostando assim o pincel. Sempre que eu pegar, faço aquele movimento de girar. E aí eu vou para a próxima parte, que agora eu vou puxar, tá? Mas vocês podem fazer direto puxando ou direto carimbando. Vem, ó, delicadamente, com o pincel máximo deitado possível, porque fica muito mais fácil do que ele em pé. Então, ele tem que estar bem deitadinho para acompanhar o traço. E vem até aqui o final do olho, ó. Feito isso, ó, eu aguardo alguns segundinhos até a secagem dele. Esse daqui tem secagem rápida, então ele já secou. Pra mim poder fazer agora o puxado do gatinho. Eu fico com o meu rosto bem de frente pro espelho, nunca viro de lado, tá? Pra fazer a marcação. Então, bem de frente, olha, eu analiso e faço uma marquinha da onde eu vou sair. Depois que eu fiz essa marquinha, sim que eu posso virar meu rosto mais na lateral aqui pra mim ver melhor no espelho. Vou fazer da mesma forma que com a caneta delineadora, de baixo pra cima. Então, eu venho bem com a pontinha aqui do pincel. Depois, um pouquinho abaixo aqui da ponta, ó, eu volto unindo ali. Nessa parte aqui, eu volto dando alguns ajustes. Pronto. Agora eu vou definir bem o final dela, como eu já fiz a outra vez. Vou vir com o corretivo da cor da minha pele, no caso o Canelle da Maquiê. E aí ele fica assim, bem pontudo, bem fininho, com acabamento bem pretinho, bem mate, que eu amo muito esse acabamento do delineado gatinho.
Essa técnica aqui com o delineador líquido, geralmente eu não uso em cliente nem em mim. O que eu mais uso é o em gel, que vai ser a próxima opção, a nossa quinta opção. Mas sempre, independente da técnica que eu usar embaixo, por cima eu sempre dou acabamento com esse daqui. Por isso que eu utilizo ainda o delineador líquido. Aqui é a opção de número 5, delineador em gel. O meu preferido é esse daqui da Inglot, o 77, com esse pincelzinho da Ico, que é o número 8101, que ele é bem fininho, mesmo que eu utilizei no primeiro. E, gente, olha que lindo que fica, bem definido, bem pretinho. Fiz até um charme aqui no comecinho, né, o delineado mais egípcio, pra poder diferenciar aí dos outros, porque esse daqui é o meu preferido. Mas pra fazer esse delineado, você tem que ter bastante prática aí no delineador, mas ele também é muito fácil de fazer pela forma de deslizar, pela pegada no pincel, então ele não é tão, assim, impossível, tá? Então, eu sempre começo segurando a pálpebra, né, pra ela ficar bem firminha. E aí, eu vou começar pelo início aqui do cantinho, fazendo somente a marcaçãozinha. E já vou começar deslizando aqui, ó, com o pincelzinho bem deitado. Já venho preenchendo. Vocês podem perceber que ele é até mais fácil, né, de deslizar, de aplicar. E eu sempre venho alinhando ele, porque ele é muito mais fácil de fazer a aplicação. Sempre sem excesso de produto, tá? Também pode usar pincelzinho mais fininho, tipo aqueles de unha também, quem tem a preferência. Eu gosto mais desse daqui, chanfradinho. E agora eu vou fazer o rabinho. Mesma coisa do que os outros, eu faço a marcação sempre de frente. Venho carimbando, ó, bem com a parte retinha do pincel. Sempre pegando de pontinha. Eu deixo aqui na tampinha, ó, uma quantidade menor. Porque se eu precisar, se eu sentir necessidade de diluir, fica muito mais fácil, eu não estrago o meu produto. Em seguida, olha, eu venho agora para essa região aqui, ó, viro o pincel e venho carimbando, ó. E aí, ele fica exatamente assim, um gatão. Aqui no cantinho, no início, eu venho acompanhando como se ele tivesse reto aqui. Só com a pontinha do pincel. Volto com o corretivo Canelle da Maquiê, com um pincelzinho chanfradinho ou de corretivo, só pra poder deixar bem alinhadinho aqui o final. E aí, meus amores, é assim que fica a técnica do delineado gatinho em gel. Eu amo muito esse produto por ele ter essa concentração de pigmento preto e a textura que ele fica, sem contar que ele é totalmente à prova d'água, então é o que eu mais uso em cliente, porque eu sei que vai ter 100% de segurança aí no atendimento, né, na qualidade do delineado. E depois, pra finalizar ali onde eu colo os cílios, que eu aplico um pouquinho do delineador líquido sempre, só pra dar acabamento, ou se for noivo, alguma coisa assim, aí eu volto com o delineador em gel mesmo, pra deixar bem pretinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito das técnicas aqui que eu passei pra vocês.